Depois de debates marcados por muita polêmica e obstrução, o plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Nós vamos direto agora ao Salão Verde, onde fala a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Dini, boa noite. Foi uma votação tranquila? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo na TV Câmara. Olha, relativamente tranquila, mas teve muita obstrução, como você falou há pouco. Foram cerca de 6 horas de votação. Esse projeto ele já vinha sendo negociado há várias semanas e apesar da obstrução não ser quanto ao conteúdo, porque a oposição, na verdade, protestava contra a prisão do ex-presidente Lula, então era uma obstrução mais política do que de conteúdo, isso acabou arrastando um pouco a sessão. Foram quase 6 horas aí de processo de votação. Vamos ver um pouquinho como foi a sessão. A quarta-feira no plenário começou pela retomada da discussão do projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Como na terça-feira, foram feitas muitas tentativas de obstrução, como protesto contra a prisão do ex-presidente Lula. O Sistema Único de Segurança Pública ele surgiu em 2003 e nós achamos que o SUSP é uma ideia importante para o país. Obviamente que eu não estou aqui analisando o relatório atual, que temos críticas e temos que, obviamente, alterá-lo, mas é uma obstrução política pela situação política do Brasil e pela prisão injusta do presidente Lula. Lamento mais uma vez a miopia do PT, dos partidos que estão acompanhando essa posição, de obstruir a segurança pública, obstruir a vida do povo brasileiro, negando o voto a esse importante projeto. Apesar dos debates políticos, o projeto foi aprovado. A proposta que volta para o Senado tem o objetivo de fazer com que as corporações e os órgãos da área trabalhem juntos e, principalmente, troquem informações entre si. O órgão central do SUSP será o Ministério de Segurança, que vai fixar metas anuais para a prevenção e repressão de crimes e desastres. O texto ainda obriga a criação de conselhos de segurança e ouvidorias nos municípios, nos estados e em nível federal. Um bandido tinha várias identidades e os estados não tinham informação sobre os outros estados. Com esse sistema, nós vamos acabar com isso, ou seja, aquele que praticou o crime num estado será preso no outro estado por receber informações. Isso é extremamente importante. Nós oferecemos um substitutivo que fala em segurança cidadã e articulação entre os órgãos de estados democráticos, porque a ação de polícia tem que ter controle político sobre ela. O plenário também discutiu a proposta que muda o cadastro positivo, que já existe, mas ainda é desconhecido dos brasileiros. Ao contrário de hoje, em que só entra no cadastro quem solicita, a ideia do projeto é incluir todos nessa lista de bons pagadores. E quem não quiser fazer parte, pode pedir para sair. Mas a iniciativa não era consensual. Vocês imaginem, de uma hora para outra, nós colocarmos, sem dar nenhum tipo de opção, todos os brasileiros e brasileiras em um cadastro positivo. Eu vou estar lá com todos os meus dados pessoais, bancários, financeiros, expostos como qualquer outra pessoa, para que possa ser compartilhado e comercializado. Nós entendemos que isso fere muito o princípio, principalmente o princípio da privacidade. E a justificativa, presidente e senhores deputados, é invertida. Nós sabemos que os juros não vão cair. Foi assim com as passagens aéreas, que não foi pautada ainda aqui o PDC. Vão vender as bagagens, podem vender bagagem, cobrar bagagem, que vai cair o preço. Não caiu. Nós estamos preservando o sigilo bancário de todos os brasileiros que optarem por participar do cadastro positivo. O cadastro terá apenas o histórico de crédito de cada consumidor. As informações que irão compor a pontuação de crédito, ou seja, o score, são somente informações financeiras. E as contas de água, luz e telefone. Aquelas informações sobre itens de compra, consumo, interações sociais não serão utilizadas.
Olha, esse projeto aí que traz mudanças no cadastro positivo acabou que não foi votado, porque justamente a proposta que cria o Sistema Único de Segurança Pública acabou dominando os debates da sessão de hoje. Eu estou aqui com o relator da proposta que cria o SUSP, o deputado Alberto Fraga, responsável aí por todas as articulações nas últimas semanas para tentar se chegar num texto de acordo para que possibilitasse a aprovação aqui no plenário da Câmara. São 6 anos de tramitação, né, deputado? O senhor acha que o texto, como ficou agora, aprovado pela Câmara, ele de fato consegue unificar a segurança pública brasileira? Boa noite. Boa noite, sem sombra de dúvida. Veja que desde a Constituição de 88, que já prevê uma regulamentação do parágrafo 7º do artigo 144, 30 anos depois é que a gente está regulamentando esse parágrafo 7º, onde trata do disciplinamento e funcionamento dos órgãos de segurança pública. E é claro que é um projeto importante porque vai trazer unicidade, vai trazer o compartilhamento das informações que hoje não existe. Para você ter uma ideia, um policial militar aborda alguém na rua e essa pessoa pode ser um marginal que tem um mandato de prisão em aberto lá no Maranhão, e ele é liberado porque o policial militar não tem as informações. Por isso que o projeto foi importante. Agora, é lamentável a obstrução. Vem me dizer que é obstrução política, 6 horas votando um projeto que é consenso, que todos queriam o projeto. Nós estamos conversando com esse projeto há mais de 40 dias, conversando, fomos buscar sugestões até com o Supremo Tribunal Federal, com o Superior Tribunal de Justiça, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da CCJ nos ajudou em algumas coisas, para que a gente chegue no plenário, só votar. Eu atendi 80% do que o PT pediu para fazer uma obstrução de mais de 6 horas. Isso chega a ser até um contrassenso, né? Agora, deputado, o senhor é coronel da Polícia Militar, né? E a gente sabe que existe várias disputas entre as corporações e unificar tudo isso, fazer com que elas colaborem entre si, troquem informações em um prol comum, de um bem comum, que é o combate ao crime no Brasil, é um grande desafio. As corporações, elas estão recebendo bem esse texto? Como é que está a crítica a respeito disso? Sem sombra de dúvida. Hoje, se você pegar os órgãos policiais dentro do sistema policial brasileiro, são ilhas. Ou seja, a Polícia Militar não fala com a Civil não fala com a Rodoviária Federal, a Federal não fala com a Polícia Federal, e enquanto isso o crime organizado está muito mais avançando, né, contra a sociedade do que os próprios órgãos policiais em dar segurança pública. Eu acho que quando você cria um órgão como foi criado o Ministério da Segurança Pública, é quem vai ser o gestor de tudo isso. Porque se deixar a cargo das instituições, existe muito corporativismo entre as corporações, né? E eu tenho dito isso para meus colegas aqui, que algumas coisas a gente precisa se despir dessas vaidades pessoais. Você tem que entender que hoje a Polícia Militar tem que aceitar o avanço das guardas municipais. A Polícia Civil tem que entender que não dá mais para resistir à confecção dos termos circunstanciados pela Polícia Militar, que tem competência, sim, para fazer os termos circunstanciados. Porque ninguém mais quer ir numa delegacia, registrar uma ocorrência de furto em veículo, porque vai ficar 2, 3 horas lá no balcão da delegacia e o resultado não vem. Já o policial militar, ao atender essa pessoa na rua, lavra os termos circunstanciados ali, naquela hora, e naquele momento ele já diz o dia que ela vai comparecer na justiça. Isso chama-se celeridade. Nós temos que nos desprender desse excesso de vaidades e pensar na sociedade. A sociedade paga um preço muito alto, paga seus impostos e merece um serviço de qualidade pelas polícias civil, militar, todos os órgãos que fazem segurança pública. É isso que eu defendo e o projeto vem nessa linha. Uma última pergunta, deputado. Se por acaso essa proposta for aprovada pelo Senado, há uma estimativa de quanto tempo será necessário? Porque é toda uma reestrutura, é uma estrutura toda que precisará ser repensada, inclusive aí de troca de informações, criação de novos sistemas, de bancos de dados e orçamento. Há uma estimativa de quanto de orçamento será necessário e qual é o tempo necessário para implementar de fato essa proposta? A implementação vai durar 2 anos, total. Mas aquele estado que fizer a sua implementação antes do prazo, vai ter um bônus financeiro. Assim como aquele que cumprir as metas estipuladas pelo Ministério, vai ter um bônus financeiro.
o dinheiro, os recursos, os provenientes do Ministério da Segurança Pública, que vai ter a sua verba e dentro daquela sua verba que vai fazer essa distribuição, essa ajuda para os estados que alcançarem aquelas metas. Portanto, é importante as pessoas entenderem que não vai haver custo, porque as informações já existem. O que não existe é o compartilhamento dessas informações. Então, o que eu acabei de dizer, e veja, um país grande como o nosso, para você ter uma ideia da gravidade e da importância do projeto, o marginal, ou o cara mal intencionado, ele consegue tirar no nosso país 20 identidades se ele quiser. Eu estou falando 20 porque alguns estados já se conversam. Então, se você tirar um documento e for no estado vizinho e for tirar uma identidade, vai acusar no sistema. Mas nós temos que pensar num sistema único, um número único, aonde o meu CPF ele vai ser identificado no Rio Grande do Sul e lá no Rio Grande do Norte. É isso que é o sistema. Reunir todo esse banco de dados, gerenciado pelo Ministério da Segurança Pública e fazer com que as informações cheguem aos órgãos que precisam. É lamentável ver que uma polícia civil, às vezes, omite as informações policiais para aqueles que estão trabalhando na ponta de lança. Como é que nós podemos abrir mão de uma informação do sistema penitenciário? Do sistema penitenciário que 80% que tem problema com drogas lá dentro. Como é que nós podemos abrir mão e nós sabemos que o crime organizado hoje está comandando o crime de dentro dos presídios? Isso é informação necessária para que o sistema funcione. E quero aqui pedir ao governo que repense essa posição do Ministério dos Direitos Humanos, querendo retirar o socioeducativo do sistema. O socioeducativo, onde os menores infratores estão cumprindo as suas medidas socioeducativas, tudo isso é balela, para mim é prisão mesmo, tem que ter prisão para quem mata, para quem estupra, e não esse tipo de tratamento. Aí estão pedindo para retirar do sistema. Olha, é lamentável, quer dizer, é o que eu tenho dito e repito. Reclamam que o Código Penal é de 1940, mas algumas ideias que eu vejo também é de 1940. Deputado, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui, parabéns por toda a articulação. Obrigado. Então, vale a gente destacar novamente que essa proposta agora que cria o SUSP, cria também a Política Nacional de Segurança Pública e vários sistemas, políticas de valorização profissional, enfim, várias estruturas e estratégias para se colocar essa Política Nacional de Segurança Pública em prática, vai ser agora analisada pelos senadores. É com você, com você, Keila, eu já estou tão acostumada a chamar Jaciene. Pois não, não há problema. Muito obrigada pelas informações, obrigada também ao relator Alberto Fraga, que esclareceu muitos pontos do projeto. Aguardar a nova tramitação dele. Boa noite. Boa noite.